Boa tarde para todos. Estamos mais uma vez aqui nesse grupo intitulado Célia Lúcius, toda quarta-feira. Nosso grupo é o grupo da Escola Jesus Cristo e sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria, uma bênção para todos nós estarmos refletindo aqui junto com vocês nessa tarde. Meus irmãos, hoje o nosso tema de reflexão é do livro Roteiro do Evangelho. Já lemos, já fizemos reflexões aqui em outras vezes. Esse livro é aquele livro que tem vários capítulos, né? Começados como irei perdoar, como me rejubilarei, como farei, vários comos para que a gente possa estar revendo as nossas maneiras e as nossas atitudes. Hoje, especialmente, nós vamos refletir no capítulo 22, intitulado Como Ascenderei. E disse-nos Lucas, em seu capítulo 8 e versículo 16. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Muitos de nós já conhecemos essa lição, né? Essa parábola de Jesus, mas hoje nós vamos estar junto com os amigos espirituais, refletindo e analisando essas palavras de Jesus. Vamos orar para que a gente possa preparar a nossa mente para uma compreensão maior das leis divinas. Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, de infinito amor, estamos mais uma vez aqui, Senhor, reunidos com os nossos corações agradecidos, para que mais uma vez, Senhor, as tuas valiosas lições cheguem até nós e chegue também àqueles, Senhor, que nos acessam, que nos procuram, que convivem conosco, que compartilham, Senhor, das lições, das palestras, das humildes palestras na nossa escola Jesus Cristo. Então, Senhor, que a tua paz, que o teu amor, que as tuas bênçãos possam estar recaindo sobre todos nós neste exato instante. Que assim seja e que o nosso amado Mestre Jesus possa estar nos iluminando e abençoando. Que assim seja. E aí, a nossa querida Otília, através da médium Vera Lúcius, né? Ela continua. Que lição depreenderei da parábola acima? Onde estará a minha candeia e como a acenderei? Embora a estrela solar nos ilumine rica e ferenticamente os dias e encante as nossas noites com a mansidão de seus reflexos pela lua, embora os conhecimentos humanos já se tenham aperfeiçoado na utilização da força elétrica para o fornecimento de diversas modalidades da luz artificial, embora tudo isso, a zona terrestre permanece ainda na classificação de trevas perante as radiosidades e belezas da eternidade. Então, ela começa a estar... Primeiro, ela faz a pergunta para nós mesmos. Qual é a lição que depreenderei, que eu aprenderei, né, da parábola acima? Meus irmãos, como muitos, né, já sabemos, a candeia, ela é uma espécie de vaso, né,
que ali se acendia através da junção do oxigênio com o óleo, e aquela candeia era como se fosse um lampião. E Jesus utiliza dessa parábola para que a gente não coloque esse lampião, essa candeia, embaixo do módio, né? Debaixo, porque era um móvel onde, quando as candeias estavam apagadas, se colocavam essas candeias ali embaixo, uma espécie de arrumação. E quando acendia, colocava em cima. E aí Jesus nos consinta a refletir que, já que essa candeia, esse instrumento, esse lampião, ele produziu uma luz, que a gente não coloque essa luz embaixo desse móvel. Ao contrário, que a gente coloque em cima do velador, para que todos que cheguem à casa, eles possam receber essa luz. E aí, no sentido figurado, a autora, a médium, né, ela nos pergunta onde estará a minha candeia e como que eu a acenderei, né? Então, vamos estar puxando essa luz como se essa luz já estivesse dentro de nós mesmos. É essa reflexão que temos que fazer. Qual é a luz que eu já consigo produzir? E aí ela continua, mas quando alguém conseguir acender dentro de si próprio a candeia do coração na chama divina que emana das lições evangélicas. Então, assim, vou repetir. Mas quando alguém conseguir acender dentro de si próprio a candeia do coração na chama divina que emana das lições evangélicas, então, resumindo, quando nós já conseguimos compreender algumas lições evangélicas, quando nós já acendemos dentro de nós mesmos essa luz da compreensão dos ensinamentos divinos, não deverá encerrá-la sobre o vaso esmagador das atribulações e incertezas humanas. Então, se já cremos, se já temos a compreensão, se já acendemos uma luz, mesmo que fraca, diante das lições, não devemos encerrá-la, paralisá-la sob o vaso esmagador das atribulações e incertezas humanas. Muitos de nós desanimam, mesmo depois de tomar o conhecimento das leis divinas. Às vezes são irmãos que estudam tanto, sabem o versículo, sabem o capítulo, sabem todos os nomes de todos os apóstolos, sabe todas as passagens de Jesus, mas diante das atribulações e incertezas humanas, às vezes esse irmão encerra dentro de si alguma luz que poderia se emanar e se estender para outros irmãos. Também não deverá escondê-la sobre o móvel das situações transitórias dessa vida. Quantos de nós, pelas atribulações da vida, pelos problemas, gastamos anos, meses, né? E às vezes, meus irmãos, às vezes gastamos até uma existência toda numa única preocupação, em um único problema. E às vezes esse problema nos suga, nos absorve tanto, que nós esquecemos o potencial nosso, o potencial da nossa luz, das nossas virtudes. E aí Jesus nos chama, faz esse chamamento, e esse Espírito também aqui desenvolve essa reflexão. Não deverá abandoná-la ao sabor das ventanias, das dificuldades ou facilidades fictícias que tentem apagar-lhe o brilho. Então, ela já nos colocou aqui
3 situações que não deveremos encerrá-la sobre o vaso esmagador das atribulações e incertezas humanas, não deverá escondê-la sobre o móvel das situações transitórias desta vida, não deverá abandoná-la ao sabor das ventanias de dificuldades ou facilidades fictícias. E aí vem agora uma lição. Antes, devemos colocá-la, ou seja, devemos colocar essa luz na presidência de seus pensamentos e atos, resguardando-a e alimentando-a com o óleo puro da fé e da esperança. Então, se para acender a luz, sabemos que tem que ter, né, o combustível naquela lamparina, naquele lampião, naquela candeia. Tinha que ter o oxigênio e o óleo, né, para poder produzir a luz. E isso é uma metáfora, né, para que se nós temos essa luz, é porque nós em algum momento a buscamos, através do conhecimento, através do nosso esforço, né? E ela nos diz que devemos colocar, quando já adquirimos qualquer que seja, na presidência dos nossos pensamentos e atos. Então, se já temos essa luz, devemos refleti-la em nossos atos, em nossos pensamentos, resguardando-a e alimentando-a com o óleo puro da fé e da esperança, né? Aqui nesse livro aqui, Morte, o que nos espera, do Richard Simonetti, esse livro ele faz um apanhado de alguns espíritos narrados pelo Allan Kardec no livro Céu e Inferno. E aí no capítulo dos espíritos endurecidos, ele nos relata a situação de um espírito chamado Ângela. E ela é invocada, né? E ela se apresenta espontaneamente para o Allan Kardec e começa um diálogo com Allan Kardec e ele pergunta: arrependei-vos de vossas faltas? Ela diz: não. E aí ele pergunta: então por que me procurais? E ela pergunta: e ela responde: para fazer uma tentativa. E ele pergunta: então vós não sois felizes? E ela diz: não. Estais sofrendo? Não. O que vos falta então? A paz. Ela responde que o que está faltando é a paz. E aí o próprio Allan Kardec começa a desenvolver, começa a perguntar a ela o que ela fez da sua existência, qual é o problema que está gerando nela essa falta de paz. E aí ela começa a relatar que ela não teve problema nenhum. Ela teve filhos, ela teve marido, mas ela se entediou, mas todos eles eram figuras que os filhos ela deixava com a criada. Ela foi mãe e foi esposa. E aí Allan Kardec pergunta a ela: não é nessa inutilidade que é preciso procurar a causa dos vossos arrependimentos e dos vossos temores? Porque ela diz que ela ficou entediada e que delegava às criadas todos os compromissos da casa, dos filhos e tal. E aí ela pergunta: como? E Allan Kardec responde: ajudando-os, os filhos e o marido, né, a se aperfeiçoarem pelos vossos conselhos e vossas preces. E aí esse espírito Ângela responde: eu não sei rezar. E Allan Kardec: nós o faremos juntos, aprendereis. Queres? E aí ela responde: não. E o Allan Kardec: por quê?
E ela responde, porque tudo isso cansa. E aí o Allan Kardec, o Richard Simonetti, né, nos diz que temos aqui um exemplo típico do que poderíamos denominar o homem comum. São pessoas sem a mínima noção dos objetivos da existência humana, né? São pessoas que não buscam desenvolver a sua própria luz. E de que forma, meus irmãos, a gente vai buscar essa luz? O trabalho, a esperança, a fé que a gente desenvolve, além dos conhecimentos que a gente, né, busca, isso também faz parte de adquirirmos essa luz. Então, o Richard Simonetti fala que, preocupadas unicamente com seu próprio bem-estar, o pior é que levam essa tendência para o mundo espiritual, cultivando a inércia. O guia do médium, ele faz interessantes observações sobre situações dessa natureza. E aí ele destaca que, sem falta graves, essas pessoas também não têm méritos. Ela fez a infelicidade, no caso aqui da Ângela, né, do marido, comprometendo pela sua incúria e desleixo o futuro dos próprios filhos. Deturpou-lhes o coração e os sentimentos, já por seu próprio exemplo, já pelo abandono em que os deixou, entregues a criados que ela nem sequer se dava o trabalho de escolher. A sua existência foi improfícua e por isso mesmo culposa, visto que o mal é oriundo da negligência do bem. Ficai bem certos de que não basta abster-nos de faltas, é preciso praticar as virtudes que lhes são opostas. Então, como todos nós sabemos, né, o mal, ele cresce onde o bem é negligenciado. Então, meus irmãos, esse espírito nos traz essa lição de que ela poderia ter se ocupado, ela poderia ter desenvolvido e espalhado os seus bons sentimentos de preocupação, de renúncia, né? De boas lições, de bons conselhos aos filhos, ao marido. E ela se entediou e ficou inerte, não aproveitou devidamente a sua existência. Com certeza, no mundo espiritual, sofreu a ponto, né, de vir até o espírito de Allan Kardec e solicitar ajuda. E quando essa ajuda veio através do conselho de Allan Kardec, e ele aconselhou que ela orasse e que ela buscasse essa luz, ela respondeu que isso tudo cansa. Então, é uma grande, valiosa lição para que a gente entenda que tudo que a gente faz no bem, com a intenção do bem, com a valorização do nosso tempo precioso, tudo dá trabalho, tudo vai deixar-nos cansados, mas a gente tem que ter o nosso objetivo, a gente tem que ter o nosso foco, a gente tem que saber valorizar e até mesmo nos disciplinar naquilo que achamos que viemos desempenhar na Terra, né? Então, ele depois aqui, o Richard Simonetti fala que a Ângela não era má, mas fez mal a si mesma e aos familiares, simplesmente por omissão, entregue à indolência. O trabalho é lei divina, é impossível progredir, conservar o equilíbrio, ser feliz sem o trabalho. Sem o trabalho a desdobrar-se em duas características fundamentais, a eternidade
e a universalidade. E aí ele completa: somos espíritos imortais, vivíamos antes do berço, continuaremos a viver depois do túmulo. Então é imperioso, é imprescindível que busquemos o aprimoramento moral e intelectual, considerando o espírito que viverá para sempre, não o homem que desaparecerá no túmulo. Por outro lado, o trabalho em característica de universalidade é o que nos leva a cuidar do próximo, da família, do necessitado, da sociedade, formando mentalidades abertas às carências do semelhante. E isso a gente tem notado que, principalmente, né, agora em que a gente está vivendo a situação dessa pandemia, muitas habilidades foram desenvolvidas até mesmo por necessidade. E muito sentimento de solidariedade, de compaixão, está sendo desenvolvidas, tanto pelas pessoas físicas como as pessoas jurídicas, né? Hoje as pessoas, é impossível nós não nos sensibilizarmos com tudo isso que está acontecendo, com a dor do outro, né? E aí Richard Simonetti encerra: um gari, abençoado servidor da limpeza, quando dedicado e responsável, será mais bem recebido do que o juiz negligente. Olha a candeia, olha a luz, olha a responsabilidade, né, das atribuições que a vida nos impõe ou que a vida nos oferece. Um gari, abençoado servidor da limpeza, quando dedicado e responsável, será mais bem recebido do que um juiz negligente. A importância de nosso trabalho não está na sua natureza, mas no empenho por cumpri-lo adequadamente, contribuindo para a ordem e o bem-estar de onde estivermos situados. Nada mais exemplificativo do que o que nós estamos vivendo. Cada vez mais os profissionais da limpeza, que muito tempo ficaram desvalorizados nas suas atribuições, desvalorizados nas suas atividades, hoje os hospitais, hoje em casa, né? Como que essa atividade da limpeza, ela está sendo assim primordial, está salvando vidas, porque a gente sabe que todos os cuidados, principalmente num hospital, e não se disseminar um vírus, depende muito da equipe da limpeza. E aí o Richard Simonetti faz essa comparação do gari com o juiz, né? O gari responsável, mas o juiz negligente, o gari fica muito mais valorizado, né? Principalmente no mundo espiritual. Eu vou acelerar um pouquinho. Nesse livro também aqui, Socorro e Solução, do João Carlos de Luca, tem um capítulo aqui chamado Filhos da Luz, que eu achei muito interessante e até aconselho quem quiser ler assim mais calmamente. E é um capítulo, é na página 16, que ele fala sobre esses filhos da luz, porque somos todos filhos da luz. E quem nos lembra isso, né, é o nosso amado apóstolo Paulo de Tarso. Ele nos deixou essa frase: andai como filhos da luz. E aí, o José Carlos de Luca nos fala que, com essa frase, o Paulo de Tarso nos estimula a viver como filhos da luz divina. Então, essa figura da luz, né? A luz clareia, ilumina, produz energias, produz força, calor.
encanta os nossos olhos. Então, ser um filho da luz é viver gerando todos esses benefícios. E isso nós podemos fazer, porque a luz já nos foi dada, essa luz já nos foi dada por Deus. Quando nós nos deixarmos abater pelas crises, quando nós perdemos a confiança em nós mesmos, e isso é muito comum de acontecer. Somos todos vulneráveis, somos todos predispostos, né? Somos espíritos imperfeitos. Então, podemos nos deixar abater pelas crises, podemos perder a confiança em nós mesmos e em Deus. Quando isso nos acontece, nós deixamos de ser filhos da luz para andar nas trevas, pois perdemos a conexão com a usina divina que nos abastece. Quem é que nos abastece de energia? Né? São as providências divinas. Então, nesse momento, que possamos dizer para nós mesmos: eu assumo a minha condição de filho da luz e passo a viver como tal. Minha luz espanta as trevas. Minha luz mostra os caminhos que devo percorrer. Minha luz é a minha força, minha cura e minha libertação. É muito, muito bonita essas frases, né? Quando a dificuldade surge, meus irmãos, estamos no momento da promoção. Então, nessa hora, vamos nos motivar para subir o degrau da dificuldade, fazendo o melhor de nós e confiando no amparo divino. Porque dias bons, então, estão por vir. Mas lembremos, a promoção não é automática. A promoção, ela depende da nossa atitude positiva diante dos desafios de hoje. Não é o sofrimento que nos promove, mas sim o tipo de atitude que tomamos perante esse sofrimento. E aí vem a frase que eu gostei bastante. E quem anda como filho da luz não teme a escuridão. É uma frase lindíssima para a gente quase encerrar essas reflexões desta tarde. Mas vamos encerrar aqui com o livro Roteiro do Evangelho, né? Que ela encerra dizendo que a fim de que as oportunidades sejam bem aproveitadas, as lições bem aprendidas, os serviços bem executados e os sentimentos bem burilados, devemos confiar em Jesus, nas providências divinas, ter a fé, ter a esperança, a fim de que todos aqueles que penetrem em seu círculo da vida, aqueles que a gente convive, aqueles que nos buscam, aqueles que nos cercam, aqueles que dependem de uma palavra nossa, depende de qualquer coisa, né, saindo de nós. Então, a fim de que todos aqueles que penetrem em seu círculo de vida possam desfrutar-lhe a luz e caminhar também para as claridades da verdade, contribuindo assim para que na Terra um pouco mais de trevas seja transformada em luz eterna. Olha a nossa responsabilidade, porque a luz, ela tem que contagiar a todos, assim como outras virtudes, claro e evidente, respeitando o livre-arbítrio, mas somos seres sugestionáveis, somos seres que nos inteiramos uns com os outros, então que possamos aproveitar essa pequena luz que já temos e fazermos um bom uso de toda essa aquisição que estamos tendo a oportunidade de adquirir, de desenvolver, né? E que a gente possa estar sempre com os nossos corações agradecidos por nós podermos nos estender e poder disseminar o bem e as lições de Jesus.
É o que eu tenho para compartilhar com vocês, meus irmãos, nessa tarde. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com vocês. Vamos fazer o nosso agradecimento por essa tarde boa, de boas reflexões, de gratidão a esse espírito de Allan Kardec, da Vera Lúcio, da Otília, do Emanuel, que nos traz, do José Carlos de Luca, do Richard Simonetti, que são espíritos que já adquiriram uma luz, né, e estão disseminando essa luz aí para nós todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos orar. Deus nosso Pai, de eterna e infinita misericórdia e amor, agradecemos, Senhor, relembrarmos as palavras de Paulo, que somos filhos da luz, e relembrarmos as palavras de Jesus enquanto estava na terra, aqui conosco, Senhor, para trazer as grandes lições das tuas leis de justiça, de caridade e de amor. Que a paz de ti, Senhor, esteja com todos nós presentes, esteja com aqueles que convivemos, aqueles que estão ligados e vinculados a nós, e também, Senhor, com aqueles que ainda estão em busca dessa luz do teu Evangelho. Nos abençoe e nos ampare, Senhor, nos fortalecendo hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja, meus irmãos, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar junto com vocês. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que assim seja.